Não, não, para começar. Ah, começou. Olá, boa noite a todos. Nós somos o grupo 4 e essa é a nossa entrega do módulo do paradigma de multiagentes e a terceira entrega de paradigma de programação. Nós vamos falar um pouco sobre a nossa solução que a gente propôs, que se trata do Game of Life, que posteriormente o Léo vai falar um pouquinho mais, e vamos começar a nossa apresentação aqui agora. Beleza, então bora lá. A primeira coisa para a gente, do nosso trabalho, foi a idealização do projeto. Essa parte, ela se pôs primeiramente com algumas ideias que a professora ela trouxe em sala, onde ela estava falando de alguns exemplos de formigas. Então, como a gente tinha que fazer agentes comportamentais, no final das contas, a gente tomou como base as formigas e a gente queria não tratar umas formigas muito simples como elas estavam, como a professora ela estava exemplificando. A gente queria tratar. A gente viu um vídeo desse canal no YouTube que está mostrando aqui na apresentação, e aí a gente viu essa formiga que se chama Polyergus. Essa é uma formiga que ela tem um instinto natural, e no final das contas ela se apodera de outras colmeias para fazer elas de suas servas. Então a gente viu essa complexidade e gostaria de desenvolvê-la. Mas durante, obviamente, essa etapa, a gente percebeu que seria praticamente muito complexo e também a gente foi desanimando da ideia de fazer as formigas. E aí eu vou passar para o Hugo para ele falar também de algumas propostas que a gente estava fazendo. Então, a gente aprofundou um pouquinho mais no Mesa, daí a gente acabou chegando no ponto de estar fazendo, se aprofundando, criando alguns tutoriais e vendo o que a gente poderia fazer. Daí eu vou passar para a Mika falar um pouco mais da prova de conceito que a gente acabou fazendo antes de realmente entrar no desenvolvimento do nosso projeto. Então, para poder entender mais sobre a ferramenta do Mesa, para poder entender mais sobre o paradigma, de sistemas multiagentes, a gente decidiu fazer primeiro uma prova de conceito, usando como base um tutorial que a gente acabou achando no YouTube. Nesse tutorial, ele fazia uma simulação ali de uma porcentagem ali, né, de pessoas ricas e pessoas pobres. Essas pessoas iniciavam com um valor e conforme as regras iam sendo aplicadas, esses valores iam mudando. E você consegue ver a proporção, né, de pessoas ricas e pessoas pobres. E essa POC, ela foi muito importante para a gente, porque a gente conseguiu dar um pontapé inicial para uma outra solução que a gente pensou, que foi o Game of Life. E vou passar para o Léo para ele falar um pouquinho sobre como funciona o Game of Life. Perfeito. Então, bora lá. O Game of Life, ele é um jogo que, no final das contas, ele segue determinadas regras, mas ele é um jogo bastante interessante de se observar, porque ele traz alguns comportamentos, no final das contas, que podem ser exemplificados em outras perspectivas da nossa vida. Mas aqui a gente vai apresentar um pouquinho as regras, então, no final das contas, uma célula, ela pode tanto morrer, estar viva e tudo mais, e existem alguns comportamentos específicos que a gente consegue definir isso. Obviamente, a gente teve que detalhar tudo isso e agora eu vou passar para o Hugo para ele falar um pouquinho mais sobre como a gente fez isso, como é que está dentro do código. Beleza. E foi muito bom a gente ter feito essa narrativa na construção da nossa apresentação, porque a gente consegue fazer a conexão sobre como a gente fez a construção do Game of Life com a importância da nossa prova de conceito. Porque na prova de conceito a gente conseguiu começar a aprofundar todas as especificidades da plataforma do mês, assim como notar quais foram os pontos de fragilidade por esse processo de refatoração que eles têm feito ultimamente no repositório. Daí a gente também conseguiu montar uma arquitetura onde a gente não jogasse fora o que a gente fez dentro do nosso POC, do Financial Behavior, e conseguisse reaproveitar para dentro do Game of Life. Inclusive, vocês podem ver que nós temos um pouco mais de arquivos e um pouco mais de um módulo extra do que a gente geralmente vê em exemplos do Mesa, onde a gente consegue separar por responsabilidades e conseguir condensar cada parte do código no seu devido lugar e cada comunicação, as dependências, elas estão respeitando uma organização hierárquica em camadas onde o que é mais interno não cria dependências. Como a gente pode ver dentro de agentes, a gente só tem dependências, pode subir um pouquinho. A gente só tem dependências basicamente com o Mesa e com o módulo built-in do Python, que é o random. Seguindo isso, então, a gente separa a nossa construção do software num agente, que a gente pode considerar a comunidade básica da nossa simulação, como modelo, que
a junção de todos os agentes, fazendo eles funcionar, essa parte do gerenciamento, onde a gente conhece quais são os agentes, controla os passos, faz o scheduling desses passos e as ativações randômicas, é pelo modelo, e o servidor, onde a gente consegue trazer uma visualização que a gente vai apresentar mais tarde aqui na apresentação. Fora isso, a gente também segrega o nosso código dentro da parte das visualizações, onde a gente constrói o retrato do nosso agente dentro do nosso grid, dentro do nosso quadro aí. A gente constrói o nosso quadro dentro do arquivo de grid e a gente também consegue fazer a parte de visualização gráficas para a gente conseguir acompanhar as proporções dentro de um arquivo especializado. Com isso, a gente conseguiu desacoplar boa parte da lógica e das dependências internas, o acoplamento interno da ferramenta com essa arquitetura que a gente acabou criando. Daí eu vou passar um pouco para o Léo, para ele comentar um pouco mais sobre esse aspecto dos gráficos. Boa. Nessa parte dos gráficos, a gente utilizou, então, as ferramentas do Mesa, né? A gente utilizou esse Char Model, no final das contas, que a gente utiliza aqui na Model, onde a gente define tanto as células vivas e as células mortas, e a gente consegue ver essa progressão, essa diferenciação, como as células se comportam ao decorrer do tempo. Então, é uma visualização necessária para a gente conseguir ver, são dados necessários para a gente conseguir ver tanto esse comportamento, no final das contas, do projeto como um todo. Então, a gente usa o Data Collector aqui, que no final das contas ele se comunica aqui, no final das contas, com o Char Counter e no final das contas ele faz toda essa visualização para a gente. Agora eu vou passar para a Mika, para ela estar falando um pouquinho mais sobre a questão da visualização do grid e dos sliders dentro da plataforma. Beleza. Um desafio que a gente teve foi colocar uma quantidade fixa, né? Com que o usuário pudesse colocar uma quantidade de agentes vivos. Como é que a gente conseguiu resolver isso? Vai ali na model. Opa, é isso. A gente recebe, então, esse número de agentes ali na linha 25 e a gente pega uma posição aleatória, né? O X e o Y ali, para criar um agente e colocar esse agente no lugar. Então, todos os agentes, o número que a pessoa colocar, que vai ser a quantidade de agentes vivos, a gente vai colocar em lugares aleatórios. Depois, a gente vai ver quais são os lugares que ficaram vazios. E conforme a gente vê os lugares vazios, a gente vai encontrar esse lugar vazio e vai colocar um agente morto, porque a gente consegue deixar o lugar meio que vazio, vamos dizer assim, né? Essa foi uma solução que a gente conseguiu implementar. E a outra parte que é interessante a gente mostrar é a questão do isso. O que a gente consegue, então, colocar ali, né? Esses são os blocos que o usuário consegue mexer, né? Ali são os números de agentes vivos. Ali ele consegue definir a largura do quadro e o comprimento. Eu vou passar agora a palavra para o Enzo e para o Daniel, que eles vão explicar como que essa aplicação está rodando, né? Como que a gente conseguiu fazer todo o ambiente dessa aplicação. Olá, eu sou o Enzo. Eu vou começar a explicar um pouco aqui sobre a dockerização que a gente fez, eu junto com o Daniel, basicamente. É importante a gente frisar que o Docker é bom para a gente conseguir rodar o projeto sem ter que criar todo um ambiente, assim, onde apenas o Docker é o suficiente. E agora eu vou falar um pouco mais sobre o Dockerfile que a gente criou. A gente basicamente faz a instalação dos requirements que a gente colocou no nosso repositório, e depois a gente só roda com o Python 3 e o main.py. Agora eu vou passar a palavra para o Daniel para ele continuar explicando. E é isso. Bom, falando um pouco do nosso Docker Compose, ele é bem simples, a gente viu alguns tutoriais no YouTube, também no próprio Git do Mesa tem um tutorial completo explicando como faz para rodar o Docker com o Mesa. No nosso caso, a gente também criou algumas variáveis de ambiente, porque como a gente tem o Financial Behavior e o Game of Life, nós criamos uma variável de ambiente para setar true ou false, que no caso, se for false, vai rodar o Game of Life, e se for true, vai rodar o Financial Behavior. E nós também setamos uma variável de ambiente para a porta. Isso tudo está lá no nosso Docker Compose. E esse foi a nossa parte do Docker. Vamos mostrar agora rodando? Embora. E aí, bora mostrar aqui no final das contas. Então, se a gente entrar aqui.
5, 2, 1. A gente consegue ver aqui a nossa aplicação rodando. Então, aqui a gente consegue controlar a quantidade de agentes, a gente consegue controlar a largura, a gente consegue controlar o comprimento e também os frames por segundo, né? Então, bora ali começar. Vou dar um reset aqui de novo e bora começar. E aí, o interessante é a gente ver os comportamentos. Vou diminuir um pouquinho aqui e a gente também vê os gráficos, né? Mas é legal a gente ver os comportamentos de como as células elas estão se comportando. Bora aumentar um pouquinho aqui o frame para a gente ver um pouquinho mais rápido. E ver que no final das contas até parece quando a gente está olhando naquele microscópico e vê o vírus, no final das contas ele se multiplicando e como ele se comporta, né? E aqui dá para ver também a taxa de como, no final das contas, a gente começa com muitas células mortas e elas vão se multiplicando e aí a quantidade de células vivas elas vão ficando cada vez mais presentes. E é isso, essa é a nossa apresentação, esse é o nosso trabalho. Espero que tenham gostado e boa noite. Boa noite. Para, né? Meu Deus. 3 pontos. 3 pontos. Top. Pronto. A gente vai editar.